Você já parou para pensar como que fica uma pregação pronta, como que você constrói uma pregação? Hoje eu quero abrir para vocês uma pregação que eu estou fazendo nesse momento, o que que eu estou utilizando para construir essa pregação, o que que eu estou montando, de onde eu estou buscando as fontes, como que eu decidi escolher determinados conteúdos para montar essa pregação. Eu vou mostrar o rascunho aqui, que ainda é um rascunho do rascunho da pregação que eu estou montando para vocês. Bem-vindo ao Por Dentro do Púlpito. Eu sou Felipe Bittencourt, eu sou pastor da Igreja Batista aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu tenho gravado esses vídeos aqui mostrando um pouquinho de como eu preparo as minhas pregações que eu tenho feito para os jovens da nossa igreja e para a nossa igreja também. E eu tenho compartilhado um pouquinho das ferramentas que eu tenho utilizado, um pouquinho dos materiais, como que eu penso a linha de raciocínio, como que eu monto e eu decido que versículos vão ser utilizados, como eu estudo, principalmente através da ferramenta do Logos, os versículos a partir dos originais, a partir dos comentários bíblicos. E a minha intenção aqui é mostrar para você que também está preparando a sua aula, fazendo a sua pregação, como que você pode preparar bons conteúdos, boas pregações e te ajudar, talvez, com alguma ideia, né, mostrando alguma ferramenta que vai poder também te impulsionar e te ajudar a você fazer cada vez mais pregações melhores e aulas melhores também. Bom, a gente está numa série da nossa igreja sobre fundamentos, onde a gente quer tratar alguns assuntos fundamentais daquilo que a gente crê, daquilo que a gente tem como fé cristã. E a próxima pregação que eu vou fazer é sobre batismo e ceia. A gente pensou em vários temas e um desses temas que a gente entende que são fundamentais, que são ordenanças do próprio Jesus, é o batismo e a ceia. Então a próxima pregação que eu estou montando agora, que vai ser para o próximo final de semana, vai ser esse tema de batismo e ceia. Tá? E o que eu fiz? Eu vou abrir aqui a minha pregação para você e mostrar. Aqui nós já temos a parte do batismo praticamente pronto, ok? Toda essa parte do batismo aqui. E aqui embaixo a gente vai entrar na parte da ceia, Então eu dividi a pregação em duas partes propositalmente para ficar mais entendível, assim, a pessoa entender, né? Eu explico inicialmente ali, eu dou um contexto geral de por que nós ceiamos e nos batizamos, sobre as ordenanças. E aí eu inicio o batismo, depois eu faço uma transição para a ceia. Aqui já está bonitinho, né? Já está bem construído aqui, como você pode ver. A parte do batismo aqui, ó, rolando, ó, tá tudo bonitinho, os textos, as explicações do texto. Mas não estava assim. Na verdade, eu poderia ter deixado como estava bem assim jogado, né? Tudo jogado de qualquer forma. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou abrir. Não vou abrir não. Eu ia abrir um novo arquivo aqui para mostrar como que eu fiz, mas eu vou explicar mesmo e já vai dar para entender. Bom, eu tinha que explicar sobre os dois assuntos que eu falei. Bom, eu preciso iniciar até um pontapé. O que eu fui? Eu abri alguns documentos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, ó. Alguns documentos que eu tenho de estudo, que inclusive eu utilizei para estudar aqui. Para estudar quando eu fiz o Concílio Batista, para ser pastor da Igreja Batista. Esses são os documentos, ó, a gente tem a teologia sistemática. Eu também utilizei a teologia sistemática aqui do Gruden, aqui que está na minha mão, esse negócio gigantesco, ainda numa versão mais antiga, eu utilizei essa teologia sistemática também, eu não sei como que fala o sobrenome, tá, mas para mim é Berkhoff, Louis Berkhoff. Existe esse livro aqui também do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Tem uma Confissão Batista aqui, que também eu utilizei, se eu não me engano é de Londres, a Confissão Batista de Londres, e também uma Suma Teológica aqui. Esse material eu já tinha ele guardado aqui porque eu utilizei ele para o meu concílio. E eles falam sobre ceia. Então, quando a gente rola aqui, por exemplo, na Suma Teológica, né, que a gente vai ver teologia sistemática, a gente tem aqui a parte de eclesiologia e aqui vai falar sobre a questão da ceia e do batismo. A mesma coisa aqui na teologia sistemática. Gente, eu não sei se essa teologia sistemática ela tá liberada para baixar. Eu não sei porque eu tinha esse documento aqui, não sei se alguém me mandou, mas se ela não tiver, não é legalizado poder baixar PDF de livros na internet, tá? Mas por acaso eu tinha aqui, eu não sei como que chegou até mim, mas eu tinha esse documento aqui. Então aqui, ó, vamos tentar achar aqui a ceia e o batismo, ó. Aqui, ó, ceia e o batismo cristão, aqui, ó. Batismo e a ceia estão aqui na página tal. Se eu clicar, inclusive, vai direto para lá, aqui, batismo cristão. Aqui também eu tenho, ó, vamos procurar. Aqui, ó, ordenanças da igreja, vai estar aqui, ordenanças da igreja, o batismo. E a confissão, também batista, temos aqui, ceia do Senhor e batismo. Tá aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, se eu clicar, não vai pra lá não, mas eu tenho aqui. Então aqui, o que eu fiz? Eu li um pouquinho de cada uma dessas informações que tem aqui. E o que eu fiz para começar? Eu copiei, literalmente, ó, eu cheguei aqui e copiei isso aqui. Copiei tudo que falava de batismo aqui e colei lá no meu arquivo. Eu abri lá o meu arquivo, aqui, e eu fui e literalmente eu colei aqui. Ó, como se eu tivesse feito do zero aqui, ó. Ó, eu fiz do zero aqui pra mostrar como que eu fiz. Então, abri esses documentos lá e eu fui colando aqui, ó. Então, ordenanças da igreja. Vocês não estão vendo o arquivo, vocês estão vendo só o meu rascunho, né? Aí eu fui e colei aqui, ó, ordenanças da igreja. Colei, tá vendo?
colei aqui, aí eu fui, isso aqui é de um dos livros, aí eu vou lá na teologia sistemática e vou colar aqui também a teologia sistemática. Então, vocês percebem que é muita coisa aqui, por exemplo, essa parte da teologia sistemática aqui, tem bastante coisa sobre batismo. Mas eu fui colando aqui, tudo que eu vi naqueles documentos lá sobre batismo primeiro, eu colei tudo aqui, e aí eu fui lendo, não tem segredo aqui, é ler tudo, e eu fui organizando isso de uma forma a ficar mais, digamos assim, fácil de entender. Então, eu iniciei, né, porque seiamos, aí eu trouxe aqui uma explicação bem breve, iniciei no batismo, e aí o que acontece? Da onde eu tirei esses versículos bíblicos? Eu tirei daquelas informações também, só que como aquelas informações, você imagina que a gente tá aqui, ó, olha para esses documentos aqui, a gente tá com esse documento que é a teologia sistemática, depois tem essa Suma Teológica que vai tratar sobre milhares de informações sobre batismo e ceia, depois tem esse livro aqui falando só sobre batismo, depois a Confissão de Batismo aqui de Londres, né? Como que eu tirei os versículos bíblicos daqui? Aí mais uma vez eu utilizei o ChatGPT para me ajudar, porque assim, eu li tudo, eu organizei todas as informações, só que tinha muito texto bíblico. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu posso já ir texto a texto aqui, ou eu posso abrir o ChatGPT, copiar todo esse conteúdo que eu já tinha feito aqui, ó, colado, ó, pegar tudo aqui, que já é bastante coisa, copiei, botei aqui e falei assim, separe os versículos bíblicos no conteúdo abaixo, e apertei Enter. Quando eu fiz isso, o que ele fez? Ele foi separando todos os versículos bíblicos que aquele conteúdo inteiro sobre batismo falava. E aí eu falei, bom, agora que eu já tenho um conteúdo de teologia sistemática, né, de confissão de fé, aquilo que a gente crê, uma suma teológica, e organizei esse conteúdo na a questão mais assim conceitual, né? Como é que eu posso dizer? É claro que todo aquele conteúdo está baseado em textos bíblicos, né? Mas eu queria trazer primeiro a questão bíblica e depois a gente trazer, primeiro eu queria trazer os textos bíblicos e acrescentar nos textos bíblicos as informações que tinha no livro, na teologia sistemática. Então, ó, coloquei aqui, ó, aí ele começa a me dar os textos, ó, Mateus, Marcos, aqui, ó, aí vai falando a doutrina do batismo na história. Ele utilizou a informação que eu dei para me dar os textos bíblicos, né? Aí eu falei, pô, legal, então já tem todos os textos bíblicos. Então o que eu fiz? Eu fui lá, eu deletei aqui, né, todas essas informações aqui, deletei, zerei, e colei os textos bíblicos que o ChatGPT filtrou do texto para mim. Colei tudo aqui, os textos bíblicos. E aí, a partir dos textos bíblicos, eu fui montando o que ficou aqui, ó. Eu peguei Mateus 28, depois eu peguei Romanos 6 e Colossenses 2, que eles meio que, eles dizem a mesma coisa, mas não dizem, um completa o outro, é interessante, que parece que Paulo comenta a mesma coisa. Usei Marcos 16, Atos 2. Aí, ó, por exemplo, como ser feito, tem as versões bíblicas que baseiam como ser feito. Dei um contexto que estava, se eu não me engano, lá na Suma Teológica ou na Teologia Sistemática, eu não tô lembrando. E aí, o que acontece? Eu peguei os textos bíblicos a partir do conteúdo, filtrei, tirei os textos bíblicos, joguei ele na minha rascunho, utilizei o Logos para ler cada texto bíblico. Eu já falei do Logos aqui nos outros conteúdos, como que eu utilizo ele. Usei o Logos me deu toda a parte do texto nos originais, a parte exegética do texto, os comentários bíblicos, aí aqui eu comento, né, o que cada texto bíblico quer dizer, e aí a partir da leitura que eu tirei os textos bíblicos, eu voltei para ela para acrescentar, para incrementar aquilo que eu já tinha feito a partir dos textos bíblicos. O que isso me ajudou? Me ajudou primeiro, a partir de um material de confiança, eu tirar os textos bíblicos que realmente eu tenho que utilizar, não pesquisar aleatório os textos bíblicos. Me ajudou a utilizar os textos bíblicos como fundamento para eu construir o raciocínio, e depois eu voltei no mesmo material e trouxe elementos que o material tem para acrescentar aquilo que eu já tinha feito de exegese do texto. Então essa parte do batismo eu fiz isso e me ajudou muito, né? Quer ver um exemplo disso aqui, ó? Se eu vou lá para a ceia, que eu ainda não fiz, olha o que a gente tem aqui, ó. Textos bíblicos, ceia do Senhor. Você tá vendo que os textos estão aqui jogados? Por quê? Porque eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá na teologia sistemática, na Suma Teológica, nos livros lá, na Confissão de Fé, colei tudo no ChatGPT, falei, me dê só os textos bíblicos. Ele me deu, eu colei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou, a partir desses textos bíblicos que estão aqui na ceia, entrar no Logos, analisar os textos bíblicos, construir o raciocínio, construir o ensinamento nos textos bíblicos. Depois eu vou voltar para esses materiais e acrescentar eles aqui, trazer mais conteúdo para eles aqui. Então vocês percebem que eu fiz as coisas em primeira etapa, copiei tudo, colei no ChatGPT, pedi os textos. Colei os textos aqui, entrei no Logos, fui vendo toda a exegese dos textos, construí a minha pregação. Eu poderia só pregar usando os textos bíblicos, mas aí eu voltei nos materiais e vi o que os materiais falavam dos textos bíblicos e acrescentei um pouco mais nos textos bíblicos, trazendo esse conteúdo, enriquecendo. E aí eu finalizei a parte do batismo. E o que eu fiz? Eu percebi que existia uma lógica na construção ali do batismo que eu quis trazer isso para cá. Então primeiro eu
comecei, né, por que nós temos e batizamos, eu entrei no batismo. Aí eu explico o que é batismo, de onde surgiu. Aí eu trago o significado espiritual do batismo, que isso os conteúdos trazem, eles dividem assim, então eu achei interessante. Depois eu trago quem deve se batizar e como o batismo deve ser feito. Essa parte do como o batismo deve ser feito é bem doutrinário, digamos assim. A gente tem um conceito que a gente entende uma interpretação bíblica correta, a gente que é batista, mas existem outras denominações que entendem de outra forma, tá bom? Então aqui foi mais uma explicação doutrinária. E aí o que eu fiz? Tem dois conteúdos aqui, que é batismo com fogo e quem deve ser batizado. Eu coloquei aqui que nós não batizamos, por que não batizamos criança? Isso aqui tem na teologia sistemática, em algum daqueles conteúdos lá que eu pensei. Mas aqui o que eu fiz? Eu queria falar desses dois pontos, mas eu falei, olha, eu preciso de um material extra. Eu fiz a minha quarta e última coisa pra cá, né? Primeiro eu peguei os textos bíblicos do ChatGPT, não do ChatGPT, tá? Eu colei o material no ChatGPT e pedi pro ChatGPT tirar desse material os textos bíblicos. Presta atenção, se pedir direto do ChatGPT pode dar ruim. Segundo, fiz a exegese dos textos utilizando o Logos. Terceiro, voltei nos mesmos materiais que eu tirei os textos e incrementei o que eu já tinha feito. E aí eu fui para a quarta e última coisa, que foi, agora eu vou procurar outros materiais de outros pregadores falando sobre batismo. E foi que eu comecei a botar no YouTube. Então aqui a gente tem simplesmente o Saião falando sobre batismo. Então o que você faz? Assiste o vídeo todo, faz os seus comentários e incrementa a sua pregação que já está pronta. Depois eu fui. O Iago Martins, ele fala sobre pé do batismo, batismo de criança. Aí foi daqui que eu utilizei o conteúdo para falar lá porque nós não batizamos criança, deu uma incrementada. O Hernandes Dias Lopes, ele vai falar sobre batismo com fogo e também ele tem uma pregação sobre o batismo, Hernandes Dias Lopes, que eu já devo ter fechado aqui. E o Iago Martins também fala sobre batismo com fogo, porque aqui no final eu vim trazer esse conteúdo que eu achei que seria interessante. O batismo com o Espírito Santo ou com fogo, aquilo que nós batistas acreditamos sobre isso aqui, que é a visão que o Iago Martins compartilha, inclusive nesse texto. Então eu trouxe aqui e incrementei um pouco mais. Aí eu utilizo, né, os textos bíblicos para explicar a nossa interpretação, incrementei um pouco mais. O que eu vou fazer para finalizar a questão da ceia? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Primeira coisa, eu colei, eu dou uma introdução sobre a ceia, né, isso aqui realmente a gente sabe. Aí eu tenho aqui os textos bíblicos, né, da ceia. O que eu vou fazer? Eu vou colar no Logos, montar toda a minha pregação em cima desses textos bíblicos. Por exemplo, elementos, propósito, isso aqui, a própria teologia sistemática já nos traz. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente vai para a teologia sistemática, o batismo, aqui ele vai explicando, nesse caso aqui não é a teologia sistemática, as seis principais pontos, né? Instrução do que traz a ceia, a responsabilidade. Aqui, ó, se eu vou para a teologia sistemática, ó, ceia do Senhor. Ele dá isso aí, né? O que cada ponto significa. O que eu fiz? Eu só organizei aqui de uma forma mais didática, né? Para não ficar uma coisa assim, jogado o texto. Então, a instituição, o propósito, o elemento, o nome, a preparação, a analogia e outras passagens relacionadas. Aqui, ó. Aqui eu copiei do livro ali, ó. Eu só colei aqui. Por quê? Porque agora eu vou ler. Aí aqui também algumas perguntas que eu já tinha colocado que eu quero responder essas perguntas, tá? Então, a ceia eu vou fazer exatamente esse mesmo processo. Peguei os textos no material que eu tinha, exegese do texto, depois volto no material e incremento, e aí eu tenho os textos que falam sobre ceia. Também aqui do Iago Martins. Tem essa parte do Douglas Gonçalves aqui. Vamos ver qual outro. O próprio Hernandes Dias Lopes tem falando sobre ceia. Mais um do Hernandes Dias Lopes. Esse pastor Arival eu já ouvi, já. Muito bom isso aqui. Vai ter algumas coisas que eu vou querer puxar. E o próprio Douglas Gonçalves ele fala sobre ceia e parte do pão aqui. O que eu vou fazer? Depois de eu ter esses três pontos que eu já falei, de puxar os textos, fazer exegese, voltar nos materiais e incrementar a minha pregação, eu vou para esses vídeos e incremento ainda mais a minha pregação. E aí eu finalizo. Só que a ceia tem uma coisa a mais aqui. Eu fiz o curso que é Redescobrindo, Reorientando o Coração, do Pedro Dutti, lá do Invisible College. Ele fala, tem essas aulas, e a última aula dele é sobre ceia. E aí, o que eu fiz? Eu já tinha assistido esse curso e já preparado uma aula para a Escola do Discípulo com todo esse curso, inclusive com essa ceia. O que eu fiz? Eu peguei esse material que eu já tinha, e eu colei aqui embaixo, ó, ele utiliza o texto de 1 Coríntios, e eu colei aqui embaixo, já está pronto essa explicação do texto, essa exegese do texto. Então, no caso assim, eu vou para um quinto ponto, um quinto ponto, que é usar o material do Pedro Dutti, do Invisible College, para acrescentar ainda mais a minha pregação e finalizar essa parte da ceia. Então, vocês percebem que a ceia está aqui em rascunho ainda. O batismo eu já fiz, mas foi o mesmo processo. Tá pronto aqui. E aí o resto, gente, é só deixar bonitinho. Então, por exemplo, eu gosto de botar dessa forma, né? O que é dessa forma? Ó, aqui eu tenho o ponto principal que esse pedaço aqui vai falar, tá bom? Então, ó, aqui nós temos a grande comissão.
Então, o que é a grande comissão? Essa é a ordem mais importante de Jesus, é uma ordem em 4 ações, e fazer discípulos, batizar e ensinar. E é claro que a gente não vai conseguir falar de todas as formas, a gente vai focar no batizar. Então, vocês percebem que aqui eu tenho um título dessa sessão, e aqui embaixo essa sessão, ela meio que é destrinchada. Então, ó, por que ele achou apropriado incluir esse ritual de batismo na grande comissão? Aí isso aqui é destrinchado aqui. Às vezes, o que acontece? Na pregação, como eu já ensaiei a pregação, já estudei, eu só leio esse título aqui, eu já sei tudo que está escrito aqui embaixo. Então, muitas vezes eu nem passo o olho aqui. É porque esse título aqui já me dá todas as informações que eu preciso que vão ter nessa sessão. Então, eu gosto de fazer assim. Então, eu tenho aqui o versículo, aí eu coloco o título daquela sessão e o que está explicado, destrinchado. O versículo, aí aqui eu vou falar do versículo 11 e aqui eu explico. Inclusive, tá até errado aqui, ó. Eu gosto de botar esse pontinho, porque visualmente isso que me ajuda na hora da pregação bater o olho e saber. E vocês percebem que eu faço sempre isso. Eu coloco o título daquela sessão principal, aqui o que vai falar aquele pedaço, e aqui destrinchando depois do versículo bíblico. E aí é organizar de uma forma que você vai entender e explicar aquilo de uma forma entendível para as pessoas. Isso aqui é muito importante. Então, eu utilizei todo esse material do Logos, eu tô lendo aqui, né? A Teologia Sistemática do Gruden e do Berkhoff, os livros de doutrina, que é do Meyer, e também a Suma Teológica. Utilizei os vídeos de pregação, utilizei a inteligência artificial para me ajudar a filtrar essa questão. O desafio que eu vou ter aqui quando eu finalizar a ceia, provavelmente hoje, amanhã, depois de amanhã, é tentar pensar em como que eu vou conseguir pregar tudo isso em 40 minutos e 1 hora. Então isso aqui é muito importante. Então essa mensagem aqui, ela já está em construção, a gente já tem os blocos principais, a introdução, a parte de batismo, ceia, e no final a gente vai ter a ceia mesmo no culto. Então eu vou transicionar para esse momento. Então, eu ainda preciso, inclusive, ler o Gruden aqui sobre ceia, né, que eu não li ainda para saber o que ele fala, e trazer aqui, talvez, algum conteúdo para acrescentar a minha pregação. E, bom, se você gostou, e isso te ajudou de alguma forma aí, o conteúdo para você poder ter algumas ideias e pensar em como fazer as pregações de vocês, eu quero que você comente aqui o que você achou dessas ferramentas, ou qual parte para você fez mais sentido, ou o que você vai utilizar aí para montar suas pregações, e também curtir aqui esse vídeo e compartilhar talvez com uma pessoa e começar a seguir, porque esse tipo de conteúdo eu vou continuar postando, eu creio que tem ajudado aí as pessoas, beleza? Então, a minha ideia é trazer essa pregação fluida, né? Essa narrativa dentro desses dois temas, que são temas bem assim, conceituais, doutrinários, né? Como que a gente transforma isso na pessoa mais atrativa para ela prestar atenção do início ao fim e entender todos os pontos ali daquilo que a gente vai falar. Provavelmente, quando sair esse vídeo aqui, a pregação já vai ter saído, então vou botar o link aqui embaixo para você ver essa pregação também. Se não tiver, se eu, por acaso eu esqueci do link embaixo, deixa um comentário, que aí eu vou ver, eu vou e ponho o link aqui para vocês. Então você viu os bastidores dessa construção, dessa pregação que está nascendo aqui, e em breve você vai ver ela completa aí sendo pregada aí no púlpito. Mais uma vez, se você gostou, curte, compartilha aí com as pessoas que você achar interessante, segue aí para ver mais conteúdos. Tem mais conteúdos como esse de outras pregações, inclusive a gente tem um programa Bíblia na Pele, onde eu faço a exposição de um texto bíblico específico, trazendo isso para a realidade do dia a dia nosso. Então acho que vale a pena você assistir também, e a gente se vê no próximo vídeo.